estação ferroviária? Não, ali nos Quatro Cantos. Da biblioteca? Do Hotel Denis, na frente da biblioteca. É onde funciona hoje em dia o arquivo histórico. Junto ao PROCON. Associação dos Aposentados. Associação dos Aposentados. E mais os pombos que frequentam lá. Isso, fica tudo ali nesse conglomerado, ali naquele espaço. Você se lembra dessa transferência da documentação ou não? Não é da minha época, mas eu lembro. Não é da minha época, não. Por quê? Porque então, antes de ocupar aquele espaço, o arquivo já existia? Já existia, claro, toda a documentação preservada, todo aquele veneno, acho que era o BHC, né? Um veneno terrível, toda a limpeza de documentos. Uma funcionária que trabalhava comigo, eu possibilitei o curso de arquivologia, acho que é arquivologia na USP, 2 funcionários, né, para fazer curso, para aprender a lidar com documentação. Então, eu acho que houve algumas iniciativas importantes, mas aí começou muita confusão, porque a presidente da fundação na época ela queria ficar dentro do museu, com um escritório dentro do museu. Eu não queria, porque acho que o museu não era um espaço para burocracia, né? O museu, uma casa, é o espaço, você tem que utilizá-lo da maneira mais, né, plena possível. Então, como é que você vai botar lá para ficar a madame sentada numa sala de 10 metros? Não tem cabimento. Então começou esse tipo de conflito. Aí eu falei, acho que não está se entendendo muito bem o que... A utilidade do patrimônio, do que é um patrimônio arquitetônico, histórico-cultural, com atividades burocráticas, administrativas, que são extremamente pesantes e desviam, né? Claro, atenção, barulho, coisa. Exatamente. Depois outra coisa que aconteceu também, que eu comecei a ver que havia muitos ciúmes em relação à minha atuação. Eu claramente, havia... Já tinha passado, já tinha uma história, já tinha feito formação acadêmica, quer dizer, tem que saber operacionalizar, tem que ter um pouco de conhecimento teórico, né? Senão as discussões, você abre aquelas rodas, aí você fala, aí as pessoas vão para Marte, vão para a Lua, vão para... Então é muito angustiante, né? Não sai nada, os conceitos são totalmente equivocados. Eu falei, gente, isso aqui não dá, não. Não dá. Não dá. E então foi nesse período que você se recorda do arquivo, o acervo da Sacro. Me fala um pouco sobre a aquisição desse acervo. Eu sabia que existe que é o acervo hoje exposto no Museu da Antropologia, no local em que era o auditório. As peças são expostas lá no local do auditório e o acervo das Paulistinhas. Me fala um pouco sobre a sua intenção, né, e a sua iniciativa da importância desse acervo para o museu. Então, quando eu voltei, eu falei assim, a primeira coisa que eu pensei, o prédio já está restaurado, quer dizer, esse problema já está resolvido, havia um problema da manutenção, muito cupim. Isso valeu várias reportagens da televisão, jornais, que o cupim estava comendo, não fizeram a manutenção, né, no governo do Telmo. Então fizeram rombos imensos nas paredes, né? Havia o risco de cair o prédio, né, porque não fizeram a manutenção da restauração. Então foi a primeira preocupação. Depois, resolvido esse problema, eu pensei, falei, bom, mas o museu tem que ter acervo, né? O museu precisa dar continuidade, né, ao acervo, e tem que ser um acervo significativo, tem que ser alguma coisa que diga, né, que as pessoas têm que entrar naquele museu e olhar, eu estou no Vale do Paraíba, e é isso aqui que me diferencia, por exemplo, do Vale do Ribeira, né, de Piracicaba, sei lá da onde, né? Você tem que fazer essa leitura dos objetos, né, daquilo que é peculiar à nossa cultura, o modo de ser, enfim. Aí eu fiquei sabendo que o Eduardo Etzel, que é um pesquisador de arte sacra, que ele tem, acho que ele deve ter uns 10, 12 livros escritos sobre arte sacra, e a paixão dele era por arte sacra popular, porque ele fazia o trabalho dele exatamente uma oposição à arte barroca, né, de Minas Gerais, essas grandes obras que os turistas querem ver e tal. E o Eduardo Etzel, como é paulista, quer dizer, e São Paulo foi muito pobre em termos de produção de arte, né, quer dizer, não pode nem comparar da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, né, como dizia o Mário de Andrade, né, São Paulo só restou as capelinhas toscas, né. Então, o Eduardo Etzel era uma pessoa encantada, né, com meu Deus, o que sobrou, né.
E aí ele trabalhou em Jacareí, né, e começou a verificar que havia certos santos nas casas que ele estava, ele era médico e tinha uma formação psicanalítica. E essa formação psicanalítica que vai fazer o gancho comigo depois. E ele visitava as casas e via aquelas imagens, tudo muito parecido. Ele falou, mas peraí, parece que era uma produção em série. E aí ele começou a pesquisar e publicou 10 livros. E descobriu que existia no Vale do Paraíba uma arte sacra, feita por artistas populares, por anônimos, que era característica dessa região. E que se opunha àquele glamour, aquela coisa extraordinária de Minas Gerais. Era a nossa arte sacra pobre, né? E ele foi encantado e fez muitos livros sobre isso. E o acervo dele todo foi montado com coisas do Vale do Paraíba. E não só isso, com acervo de prataria, de arte também, de arte sacra de prataria também, impressionante. Aí eu fiquei sabendo que ele queria se desfazer desse acervo, mas ele era muito esperto e começou a espalhar para saber quem pagava mais, né? Aí o IFAM queria comprar, o Ministério da Cultura queria comprar e começou uma briga com colecionadores particulares que também queriam comprar o acervo dele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou comprar? Estou chegando agora, aqui não tem dinheiro, né? Tinha verba, mas nunca que eu podia disputar com colecionadores particulares. Quando foi, eu marquei um encontro com ele, me apresentei, que era diretor do museu, tal. Levantei toda a história dele, descobri que ele trabalhou na Cruzada de Assistência, levantei toda a história, conversei com pessoas que foram ligadas a ele, pessoas que trabalharam com ele, e fiquei municiado dessas informações. Sentei, fui na casa dele, marquei ele, a princípio, extremamente arredio. Aí comecei a contar, eu sei da sua história, você trabalhou na Cruzada de Assistência, conversei com fulana, mandou um grande abraço para você, eu estou no museu em Jacareí, você tem uma ligação afetiva, eu entendo respeitar a sua decisão, mas que esse acervo tem que estar de onde essas peças foram recolhidas. E eu acho que esse argumento pegou. Né? Então o que prevaleceu não foi a situação financeira, né? Tanto que foi um valor quase simbólico, ele resolveu vender tudo para a gente. Né? Todo o acervo de prataria ligado à liturgia, à arte sacra, às igrejas do Vale, que é um acervo muito bonito, de cálices, todo esse acervo de arte sacra. Aí eu comprei por um valor praticamente simbólico e fiz um documentário, porque eu achei que era muito interessante. A história desse homem era única, né? Aí fizemos um documentário chamado Assim da Terra como do Céu. Um vídeo dentro do que era possível fazer, onde ele dá entrevista, fala sobre os conceitos dele, a vida dele, o trabalho dele. Ele já estava com 90 e poucos anos de idade. Eu acho que ainda tem esse vídeo por aí. Então foi uma aquisição muito legal, muito interessante, né? Então, se a gente for ver hoje, olha, tem o acervo que eu deixei lá, que eu acho que são significativos, de pintura primitiva, que tem esse audiovisual, que eu nem sei se existe mais, o livro, esse acervo que é bem legal, dá para fazer uma leitura bem interessante, hoje deve ter outros artistas aí, né? O acervo de arte sacra, o acervo de arqueologia, o acervo de arte popular, que é bem interessante também, é bem bonito. Eu acho que basicamente tudo isso você se lembra de ter sido tudo documentado? Tudo tombado direitinho. A sua direção, o seu posicionamento? Tá tudo documentado. Cada peça dessa tem uma ficha. Eu contratei profissionais para fazer o tombamento, pessoas com conhecimento de arte sacra. Tá tudo devidamente documentado, tudo tem livros de tombamento, tem história de cada peça, tá tudo lá. Eu acho que tá lá, deve estar lá. E o BSL, né, Benedito Sérgio Lencioni, ele dialogava sobre isso? Ou você tinha muita autonomia e fazia... Não, eu não tinha mais a mesma autonomia que eu tinha antes. Não tinha, mas não. Quando tinha que ter diálogo a respeito disso, de uma aquisição, por exemplo, importante como essa, era diretamente com o BSL? Essa aquisição eu discuti com ele. Se ele concordou, evidentemente. Ele me ajudou na época e tal. Mas eu não tinha mais aquele acesso. O tempo era outro e não havia... Como é que eu posso explicar exatamente em que situação nova era aquela?